Pessoal, na nossa aula anterior a gente falou um pouquinho nas 4 estratégias, né, de gestão de riscos e eu pedi para vocês pensarem, para me dar algum exemplo aqui de cada uma delas, né? Vou começar pela primeira aqui, que seria a estratégia de transferir o risco, né? Normalmente, quando eu falo nessa estratégia, né, os alunos vêm com esse exemplo aqui, né? Vem com o exemplo, professor, né, quando você vai e faz um seguro para um carro, né, você está transferindo aqui o risco do carro ser roubado, com um acidente aqui, para alguém, para uma empresa seguradora, né? Bom, de fato, isso seria um exemplo assim, né? Eu estou transferindo o risco, né, para uma seguradora, né? E, e digamos que, né, se você trabalha no projeto e esse projeto aqui envolve você ter uma frota de veículos, né? Sim, você poderia tomar isso como exemplo, né? Eu peguei aqui um exemplo que eu vi interessante, saiu no jornal aqui, né? Ele fala assim, olha, moradores de uma área de risco terá que assumir a responsabilidade. Então era uma reportagem que falava que as fortes chuvas que caíram em Maceió nas últimas semanas motivaram a Defesa Civil a criar um documento responsabilizando os moradores da área de risco que se recusarem a sair de suas casas. Dessa forma, em caso de acidente, o órgão terá como comprovar ao Ministério Público que a família foi alertada do risco e ainda assim resolveu permanecer. Então, assim, não seria bem exatamente num contexto de um projeto, mas seria num caso ali de uma ação em que está sendo feita uma transferência de responsabilidade. Agora, voltando ao caso específico de um projeto, né? Então, digamos que você trabalha num projeto e nesse projeto aqui você tem vários componentes e esses componentes aqui são desenvolvidos por subcontratados, né? Bom, a partir do momento que você faz um contrato e nesse contrato você estabelece qual que é o produto que vai ser criado pela subcontratada, toda a gestão do desenvolvimento desse risco, desse subproduto, fica por conta da subcontratada, ou seja, você está transferindo a responsabilidade da gestão do risco para a subcontratada. Porém, você não consegue se livrar da responsabilidade solidária. Então, por exemplo, se você tem um sistema, sei lá, você tem um carro, né? E você fez, digamos que o freio está sendo desenvolvido por uma segunda empresa, né? Caso ocorra uma falha nesse freio que leva à morte, né? Você é responsável, a sua empresa é responsável pelo risco, mesmo que você tenha transferido ali a gestão do desenvolvimento desse risco para um terceiro. E você tem a responsabilidade solidária, né? Então você é responsável pelo risco, mas você pode acionar a justiça, né, para que essa outra empresa também seja responsável pelas indenizações e por aí afora. Bom, então a gente comentou assim um pouco sobre transferência de risco, né? Agora a gente pode pensar também o exemplo de evitar o risco. Evitar o risco é mais simples, em que você toma todas as medidas para a todo custo ali acabar com a possibilidade desse risco ocorrer, né? Então eu peguei um exemplo também aqui no jornal, né? Olha aqui, né? Olha, era um projeto aqui de uma obra aqui numa uma rodovia, né? Então falou, olha, essa via está interditada a partir do dia 24 de fevereiro, por quê? Por oferecer alto risco de acidentes ao usuário, obra inacabada, né? Então, o que acontece? Olha, eu estou trabalhando aqui e ninguém mais vai passar por aqui, né? Ninguém passando por aqui, eu estou evitando que ocorra algum risco, né? Então, a interdição de uma parte de uma obra, né? Pode ser um exemplo, né? Um outro exemplo também que saiu no noticiário, né? Rua Pará sai interditada segunda-feira para uma obra do Complexo Viário Roberto Campos, né? Então, é um projeto ali, né, que eu quero evitar um risco, um determinado risco, eu simplesmente interdito alguma parte ou tomo alguma ação para evitar que esse risco aqui que venha a ocorrer, né? Bom, e uma estratégia assim de você aceitar um determinado risco, né? Você imagina que a probabilidade de ocorrência dele é pequena e você aceita esse risco. Olha, um exemplo clássico aqui foi o projeto lá da usina nuclear de Fukushima, né? Então, olha, eles aceitaram um risco que poderia ter um terremoto, né? Eles tomaram ações para mitigar o risco relacionado ao terremoto, né? Tanto é que a usina aguentou ali o terremoto inicial. O problema é que eles aceitaram o risco do maremoto. Eu falei, não, nada que eu possa fazer aqui para controlar a fúria do mar, né? Aí não deu muito certo, né? Eles imaginaram que a probabilidade de ocorrência ali do maremoto era baixíssima, né? Uma vez a cada, sei lá, 200 anos ou alguma coisa assim, ou 300 anos, sei lá. Mas não é que aconteceu.
o terremoto que deu origem ao maremoto, né? Então, às vezes você aceita um risco, mas ele vem a ocorrer, né? Então, aqui um exemplo também saiu no jornal, né? Do Globo, né, em 2019, né? Na reportagem, falou assim, olha, documentos da Vale apontam que a empresa sabia dos riscos de Brumadinho desde 2017. Ou seja, a gente está aceitando um risco e estabelecendo reservas de contingência caso ele venha a ocorrer, né? Você podia dar um exemplo aqui, uma estratégia de mitigação de risco, né? Como é que eu vou mitigar o risco, né? Olha, você vai tentar reduzir a probabilidade de ocorrência desse risco. Nos projetos que nós vamos trabalhar, a gente vai desenvolver um plano de riscos. E nesse plano de risco a gente vai falar quais são as ações que seriam tomadas e por quem, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência desse risco ou impacto, caso ele venha a ocorrer, né? E em projetos, né, quando as pessoas usam equipamento de proteção individual, né, de certa forma, eles estão tomando exemplos aqui, estão mitigando o risco, né, estão reduzindo a consequência caso caia alguma coisa, o material ali da obra, né. Quando você vai andar lá de patins, né, você usa esse equipamento de proteção, de certa forma aqui você está tentando mitigar as consequências. Você sabe que vai cair, né, você sabe que a frequência pode ocorrer durante um exercício ali, né, mas você, de certa forma, ali tomando essa medida, você está tentando reduzir. Bom, falamos nas 4 estratégias. Na próxima aula, então, a gente vai falar nos passos que são usados na gestão do risco. É isso aí, pessoal.